Obrigado, grupo de música. Aleluia. Vocês estão felizes? Meu Deus. Estão alegres mesmo? Sabe, essa semana, não um tempo atrás, na realidade, eu estava pensando sobre isso. O meu devocional, aplicativo que eu uso para o devocional, ele me deu uma mensagem e que me fez refletir um pouco sobre, um pouco não, muito, aliás, do que ele estava falando ali. E sabe, eu estava pensando aqui, nós temos algumas coisas que nos deixam tão alegres, que parece que nosso alegrômetro bate na tampa assim, sabe? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por que na sexta-feira, a gente é mais alegre do que na segunda? Eu acho que a maioria é. Por que na véspera das suas férias, parece que suas forças se renovam? Só eu? Não? Então vai concordando comigo. Vocês concordam? Você tem um ano inteiro. Chega dezembro, a gente começa a ficar tão alegre de repente, sabe por quê? Porque está chegando um ano novo. Sou só eu? Porque são coisas que normalmente deixam a gente muito feliz, são coisas naturais que acontecem e que deixam a gente muito feliz. Olha, gente, agora eu vou falar para vocês vão lembrar de alguém. Até aquela pessoa com a cara mais amarrada do mundo, que você conhece. Às vezes, normalmente, no meu trabalho lá no Brasil, era assim, lá na gráfica a gente tem um assim. Pensa numa pessoa que está com a cara amarrada o dia todo, mas fala que as férias dele estão chegando. Menina, ele fica tão gentil, sabe aquele bom humor, até piadinho ele começa a contar, porque as férias estão chegando. E é assim mesmo, né? A alegria promove em nós reações que são incríveis. Por exemplo, isso. Um sorriso largo, bom humor. A alegria provoca isso em nós, com coisas naturais. Agora, imagina com coisas sobrenaturais. O que esse tipo de alegria tem que provocar em nós? Amém? Eu queria que vocês fossem... Vamos lá ler em 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tem um texto interessante aqui que a gente vai ler. A gente vai chegar num bom lugar. Amém? Diz assim, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Na versão NVT, esse versículo 4 está assim, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, esse texto está dizendo aqui que nós temos uma herança que não muda e nem se deteriora.
Sabe, nós somos o povo mais feliz e alegre dessa terra e nós temos vários motivos para isso. Amém? Pelo que Jesus fez, pelo que Ele faz e pelo que ainda vai fazer, irmãos. Nós temos uma herança. Em Efésios 1 diz que o Espírito Santo foi colocado em nós, o que ouvimos e cremos no Evangelho da Salvação, como um selo, como uma garantia que nós vamos receber essa herança. Paulo também diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, irmãos. Sabe o que significa? Que não precisa estar no cartório assinado, apostilado, reconhecido. Sabe por quê? Porque o que existe de mais poderoso em nós é uma garantia, um selo. E sabe o que significa o selo, irmãos? Selo significa que quando você coloca algo na CTT, quando você coloca algo lá com um destino, você está avisando para a CTT, olha, eu estou colocando algo em sua mão, que você tem a responsabilidade de fazer chegar ao destino final do mesmo jeito que eu estou te entregando. Sabe o que Jesus fez? Ele colocou algo em você e em mim, para garantir que nós chegássemos no final, do mesmo jeito que Ele entregou. Para quê? Para que recebêssemos a nossa herança. Irmãos, isso por si só já é motivo suficiente para nos alegrarmos todos os dias. Sabe por quê? Porque não são suas férias que estão chegando, não. É a sua eternidade que está a chegar. Isso é maravilhoso. Sabe, mais ou menos 715 antes de Cristo, Deus, através do profeta Isaías, deu uma palavra para o povo ali. Aquele povo eles estavam com muito medo, eles estavam com pavor. Porque existia a iminência de um ataque dos sírios novamente a eles. Pensa num povo que estava com medo por causa de tudo que eles já tinham sofrido, de serem novamente atacados pelos sírios e novamente levados cativos. Eles estavam com muito medo. Mas sabe de uma coisa? Deus sempre dá um jeito de trazer uma palavra de conforto, Deus sempre dá um jeito de trazer uma palavra que dá esperança para o seu povo, e não foi diferente com esse povo nessa época, mais ou menos 715 a.C. E Deus disse através do profeta Isaías, e disse para eles que haveria uma alegria eterna. Deus sempre dá um jeito, irmãos, de colocar para nós aquilo que nos dá esperança. Sempre dá um jeito de trazer à nossa memória uma promessa, algo, e que nos vai fazer ficar alegres novamente, por qualquer circunstância que nós estejamos passando. Nós temos uma maravilhosa esperança, irmãos. Existem promessas que já foram cumpridas, mas ainda existem promessas que irão se cumprir. E uma delas é a nossa herança. Sabe, Jesus disse, olha, lá em João, Jesus disse no Evangelho de João, está descrito que Jesus falando com os discípulos, olha, eu vou para junto do meu Pai, vou preparar morada para vocês, a fim de depois poder vir buscar vocês, e vocês ficarem comigo onde eu estiver, para sempre. Essa é uma promessa para você e para mim, irmãos. Que nós estejamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele estiver. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse 22, 7. Apocalipse 22, 7 diz assim:
Eis que venho sem demora. Bem-aventurado ou feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, essa é uma profecia. E nós temos que nos alegrarmos com isso. Amém? A Bíblia também fala que nós não somos deste mundo, como Jesus também não era. Em João 17:16, ele fala assim, assim como ele não era. Na oração dele, nessa oração que Jesus fala, ele fala assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas eles não são daqui, assim como eu também não sou. A Bíblia fala que aqui nós somos como forasteiros, como peregrinos. A Bíblia também fala que aqui nós somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Em nome de uma pátria real para nós, que é a pátria que está nos céus. Irmãos, nós não vamos ficar aqui. A nossa pátria não é aqui. Amém? Existe um tempo que temos que cumprir aqui. Mas deixa eu avisar para vocês, estamos de mudança para a eternidade. Amém? Fique esperto, irmãos. Estamos mudando. Não vamos ficar aqui, não. Não precisa abrir, deixa eu ler para vocês. Filipenses 3:20 diz assim, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Irmãos, fique feliz, porque já estamos de mudança para a eternidade. Amém? Eu lembro que agora, como toda mudança, tem que existir um preparo, uma programação. Concorda comigo? Não é só colocar as coisas na malinha e mudar. Não, uma mudança, existe uma organização, uma preparação. É assim? Há pouco tempo eu estava lá no Brasil, eu estava preparando as nossas coisas para a nossa mudança aqui para Portugal. E, sabe, irmãos, não foi da noite para o dia. Teve que existir um preparo, uma programação para isso. Amém? Eu acredito que aqui aconteceu, quem não é português, nativo, nascido e criado aqui, que passou por esse processo de mudança do Brasil para cá, vai se identificar muito com o que eu estou falando. Não é isso? A gente teve que se preparar para isso. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que a gente teve que fazer foi entregar a nossa casa. Então, eu comecei a observar que eu tinha que separar algumas coisas. Começar a separar as coisas que eu poderia trazer, as coisas que eu não poderia trazer, as coisas que seriam importantes ou as coisas que seriam menos importantes. As que eram necessárias e as que não eram necessárias. Por quê? Porque eu não poderia trazer tudo. Não é assim? Não tem como trazer tudo. Meu Deus, e agora eu quero levar isso, não quero, mas é necessário? Não. Eu quero levar, mas é necessário? Não. E comecei a separar as coisas, aí agora chega aquela parte que só aconteceu só comigo, a gente vê que a maioria das coisas é tralha. Eu sei, essa hora é a hora dos maridos rirem, eu sei, eu estava esperando por isso. Eu sabia, amor, chutei a bola para você fazer gol, né? Por quê? Porque a gente acumula, né? Mas a gente acaba descobrindo, mas nesse processo de mudança, a gente acaba conscientizando daquilo que a gente não precisa e das coisas que a gente precisa. Mas a maioria das coisas a gente não precisa. Tem coisas até que merecem ser jogadas fora. Para quê? Para que a gente possa fazer esse processo de mudança de forma tranquila. Mas sabe o que eu descobri, irmãos? Lógico, depois de vir com a mala cheia, quando chegar aqui e falar, meu Deus, eu não precisava trazer isso também. Eu descobri
que o que eu precisava para ter, tudo que eu precisava para ter o meu novo lar aqui em Portugal já estava dentro de mim e da minha família. Não eram as coisas que eu estava carregando que faria o meu lar mais feliz ou menos feliz. Eram as coisas que já estavam em nós. A nossa fé, a nossa palavra, o nosso amor um com os outros, a nossa dedicação, a nossa perseverança. O resto, a gente poderia comprar aqui com o tempo, e com o tempo ter a nossa casa com a excelência que a gente sempre quis ter. Mas o que precisa de verdade já estava dentro de nós. A nossa felicidade não estaria nas coisas, estaria no que a gente já tinha dentro de nós. Amém? Jesus, em João 6:27, se você quiser abrir lá comigo. Jesus falando com os discípulos, em João 6:27, ele disse assim: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Irmãos, nós estamos de mudança para a eternidade. O que você vai levar na sua mala? O que você quer levar na sua mala? O que você precisa levar na sua mala? Sabe, essa pergunta me fez refletir em tantas coisas. E uma das coisas que me fez refletir foi exatamente esse texto aqui, onde Jesus fala, olha, não coloca a sua energia nas coisas que passam, nas coisas que estragam. A Bíblia muitas vezes vai chamar isso de corruptibilidade, né? Custei para aprender a falar essa palavra, agora eu falo mesmo que eu já aprendi. Então, existem coisas, por que a gente gasta tanta energia nessas coisas, sendo que o essencial, muitas vezes a gente esquece de dar valor para ele. Irmãos, a gente precisa começar a enxergar a eternidade numa perspectiva diferente. Sabe por quê? Porque, olha só, o Lima está lá atrás e está enxergando esse painel, essa logo da igreja aqui. Ok, Lima? Para você, ela deve estar pequenininha, porque você está olhando de longe. Mas para mim que estou perto, ela é muito grande. Nós precisamos começar a olhar a eternidade com a perspectiva de perto, irmãos. Porque ela está perto. E quando a gente olha alguma coisa de perto, o nosso foco é outro. A gente consegue dar muito mais valor àquilo que a gente está enxergando, porque a gente está vendo perto e não longe. E a eternidade tem que ser assim na nossa perspectiva cristã. Ela está perto. E porque ela está perto, eu vou dar o valor que ela merece ter. Porque é uma promessa para nós. Amém? Em Colossenses, Paulo diz assim, olha, pensa nas coisas que são lá do alto, onde Jesus está assentado. Não pensa nas coisas daqui. Você tem que pensar lá, porque é lá que nós vamos estar, irmãos. São as coisas de lá que nós temos que pensar. Amém? Existe um tempo que nós temos que cumprir aqui nessa terra. Nós somos instrumentalizados. Ferramentas foram dadas para nós, para que nós possamos viver este tempo aqui, conforme os planos divinos. Társila, quarta-feira passada, falou muito bem sobre isso, sobre os dons que Deus nos deu, para viver neste tempo. Pastor Guilherme, olha, não é escola bíblica não, mas eu quero deixar de ir para casa para vocês aí, assistir todas essas ministrações para trás.
cronologia escatológica que a Ana Luísa ministrou, as dispensações sobre o que eu falei. Pastor Guilherme começou essa série de Movidos pela Eternidade. Irmãos, fica de para casa para vocês. Vocês têm que assistir tudo isso. Amém? É muito importante que você assista tudo isso lá no YouTube, para entender melhor tudo isso que a gente está falando. Mas Társila disse que, na quarta-feira passada, ela nos mostrou aqui o quanto é importante fazermos as coisas corretas, porque isso influencia no futuro da eternidade. Amém? Porque nós vamos receber galardão, irmãos, e o galardão é segundo as nossas obras. Amém? E Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre os dons do Espírito, fala sobre a unidade da igreja, a importância de sermos membros uns dos outros, fala sobre profecias, fala sobre palavra de conhecimento. Olha, mas esse capítulo 12, ele é maravilhoso de 1 Coríntios. Ele fala sobre isso tudo que é para nós, igreja. Mas sabe de uma coisa? Ele termina 1 Coríntios capítulo 12 falando assim, olha só, procurai todos esses dons com zelo. Irmãos, não é um conselho, procurai. É um imperativo, procurai os dons com zelo. Mas eu passo a mostrar para vocês agora um caminho sobremodo excelente. Então, existe os dons, existem instrumentos, existem capacitações para vivermos aqui neste tempo, e temos que ser obedientes a isso, amém? Mas existe um caminho sobremodo excelente, que é fazer com a motivação correta. Porque isso, no final das contas, é o que vai engrandecer aquilo que você vai carregar na sua mala para a eternidade. Não podemos fazer todas as coisas de qualquer jeito, porque sabe por quê, irmãos? Porque crente, ele não pode funcionar, crente tem que fluir. Em Romanos 14, Paulo fala algo maravilhoso. Ele fala que, no capítulo 15, ele fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que já está em mim e em você. Mas sabe por que ele está falando isso? Porque no capítulo 12, 13 e 14, ele vem falando, olha, nós não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Não é por causa de comida, agora eu vou fazer a minha versão, tá bem? Depois você vai lá e lê e confere. Mas eu vou falar a minha versão disso aí. Olha, o que importa se a irmã está de sandália, se está descalço, se está de chinelo? O que importa se o irmão está com camisa ou sem camisa? O que importa se está comendo, se come isso, se come porco, se não come carne de porco? Para que nós vamos discutir isso? Para que nós vamos um com o outro? Para que isso? Sabe por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, existe um chamado, um dom específico na vida daqueles que são chamados para o pastoreio, que eles têm graça e conta com o favor de Deus para poder admoestar, exortar as pessoas quando precisam a respeito dessas coisas. Mas isso não pode ser pedra de tropeço para nós, igreja. A gente não pode duvidar um dos outros no que diz respeito à intenção do coração, porque todo mundo que se diz cristão já sabe a forma de agir. Irmãos, nós temos um mandamento. Um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo, como a ti mesmo. Mas existe um outro, que ele diz para os discípulos, amai a Deus sobre todas as coisas. E aos outros, como eu vos amei.
Deus ali estabelece, irmãos, um mínimo, um piso e um teto no amor. Se você está agindo em amor, entre esse piso e esse teto, está tudo certo. Amém? Mas nós temos que amar os outros como a nós mesmos, ou como Ele nos amou, a ponto de dar vida pelo seu irmão. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque no final das contas, as suas obras, as obras que você vai ter que prestar conta, os dons e talentos que Deus já forneceu para que você pudesse servir aos irmãos, o que vai contar, irmãos, é a motivação com que você está fazendo. Não é quantos dias da escala que você cumpriu, não. É lógico que a sua obediência conta? Conta. É lógico que a sua fidelidade conta? Conta. Mas por que você está fazendo? Qual a motivação para você fazer isso? E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é isso que vai engrandecer aquilo que você vai carregar para a sua eternidade. Não é o quanto você está fazendo, é como você está fazendo, a motivação que você está fazendo. As suas obras vão ser quantificadas, é nessa motivação. Sabe por quê, irmãos? Porque o que vai acontecer? Quando a gente fala em obras, a tendência natural é achar que nós vamos ganhar, para cada hora servida na igreja, eu ganho vou criar me ajuda aí, uma moeda para o céu. Um cristal dos céus. A cada hora servida na igreja, eu ganho 10 cristais celestiais. Não, irmãos, não é isso não. Se for assim, corre o risco, na hora de você estiver na porta da eternidade, você ouvir, te conheço, não. Volta. Jesus, mas eu falei seu nome, eu expulsei demônios em seu nome. Jesus, eu servi na igreja os 4 domingos do mês, as quartas-feiras, Jesus. Ninguém naquela igreja cumpriu mais escalas do que eu, Senhor. Te conheço, não. Próximo. Por quê? Porque precisamos nos preparar para esta mudança. O que nós estamos fazendo para nossa, irmãos, é iminente. Amém? Eu queria chamar o pessoal da música. É iminente a nossa mudança. Sabe, Jesus, quando Ele disse que iria preparar uma morada para nós, irmãos, deixa eu só te dar um spoiler aqui do que vai ser, para onde você está indo. Amém? Por que você precisa ter muito cuidado com a mala que você vai levar? A Bíblia fala lá em Apocalipse, em Isaías, que a cidade para onde a gente está indo, para onde a gente está mudando, irmãos, é uma cidade que não vai precisar nem de sol e nem de lua para nos clarear. Sabe por quê? Porque a própria glória de Deus vai fazer isso. Nós vamos estar face a face com Ele. Você ama Jesus? Você vai estar face a face com Ele. Nessa cidade, irmãos, tem um rio da vida, com águas da vida. Esse rio, ele é cristal, ele é brilhante, mas no meio dessa cidade tem uma praça onde tem a árvore da vida. Essa árvore da vida, irmãos, dá um fruto por mês, e as folhas são usadas para a cura das nações. Nessa cidade, irmãos, para onde a gente está indo, para a eternidade, não existe choro, não existe tristeza.
A Bíblia fala que as nossas lágrimas vão ser enxugadas, porque não vai haver morte. Não existe maldição neste lugar, irmãos. Não existe maldição nesse lugar. Pensa no lugar onde a gente vai ser eternamente feliz. Você quer ir para lá? Você quer ir para lá? Mas assim, com essa cara, eu já não dei motivo suficiente para você ficar feliz. Você está de mudança, irmãos. Você está de mudança. Mas eu não quero meditar sozinha nessas coisas, não. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Sabe, irmãos, quando nós colocamos o foco na eternidade, muita coisa vai ficando tão pequena. E outras a gente consegue perceber tanto valor. Só porque mudamos a perspectiva de olhar para a eternidade. Porque passamos a enxergar ela de perto, como uma coisa real. Nós estamos de mudança para a eternidade, irmãos. 1 Pedro 4, 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Sabe, irmãos, eu acredito que Pedro sabia o que tinha que levar na mala. Por isso ele dá essas instruções. Então, não vamos gastar nosso tempo com o que a gente não vai levar. Sabe, nós temos um tempo aqui cumprindo nessa terra, nós temos que trabalhar para pagar nossas contas, nós temos filhos para criar, amém? Temos sonhos a realizar, claro. Quem não quer um carro novo, né, Ana? Quem não quer um carro novo? Quem não quer uma casa? Nós temos sonhos para realizar? Sim. Mas a sua energia, ela não tem que estar toda nisso. Sabe por quê? Porque você está de mudança para a eternidade. Nós não podemos, irmãos, ser como aquelas virgens nécias, na parábola das 10 virgens que Jesus disse. Algumas virgens estavam sem óleo na sua lamparina, na hora que o noivo chegou. Será que elas não sabiam que o noivo estava a chegar? Por isso elas foram chamadas de nécias. Será que nós não sabemos que a nossa eternidade está a chegar? Temos que estar com as nossas lamparinas acesas, irmãos. Temos que estar com a nossa mala pronta. Sabe por quê? Porque vai ser assim, num fechar e abrir dos olhos, irmãos. Ao ressoar da última trombeta. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz que vai ser como o ladrão. Vai ser vai ser um dia como um ladrão. Vai ser quando você menos esperar, quando menos esperarmos, irmãos. Vai ser assim. Ele está voltando. O lugar já está preparado para nós.
O que nós temos que fazer? Arrumar nossa mala. Porque Ele já está vindo. Ele está chegando. E é por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você pode ficar de pé? Irmãos, prepara a sua mala. Estamos de mudança. Não vamos ficar aqui muito tempo, não, irmãos. Um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não tem lágrimas, está esperando por nós. Um lugar onde não tem falta, um lugar onde não há doença. Um lugar onde não tem mentiras, irmãos. Um lugar completamente lindo, preparado para nós. É para lá que a gente está indo. Aleluia. Sabe, irmãos, voltando ao ministro da ministração, se você fica feliz com o final de semana que chegou, que está a chegar, se você fica feliz com as suas férias que estão a chegar, se você fica feliz com o ano novo em dezembro, muito mais motivo você tem que ficar, porque a eternidade também está chegando. E é uma garantia que nós vamos estar lá. Você tem o Espírito Santo dentro de você como um penhor, como uma garantia que você vai chegar lá. Amém? E eu queria celebrar isso com vocês, irmãos, porque nós não vamos sair daqui cabisbaixo, não. Nós vamos sair muito felizes, porque estamos de mudança para a eternidade. Amém? Você pode celebrar comigo isso, irmão?